Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso podcast Sem Mimimi, o seu canal de política. E hoje estamos recebendo aqui um candidato a vereador pelo PSD, Júlio Zanini, que é pastor, casado, pai de 4 meninas, 2 são do coração, é empresário de sucesso, fundador e presidente de projetos sociais como a Casa Lar, que acolhe crianças vulneráveis, e também a Clínica de Recuperação Recomeçar, que ele é o fundador, né? E trata de dependentes químicos. Júlio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem com você? Obrigado, Natália, mais uma vez, né, pela oportunidade. A gente que agradece. Tudo bem, e é isso aí, sem mimimi. É sem mimimi. Vamos pra aqui. cima. Porque hoje Bom, nós estamos vivendo uma geração de mimimi, de mimimi, né? muito Não mimimi. pode falar nada que todo mundo fica chateado. E aqui não tem isso. Vamos pra cima. O Júlio é uma pessoa de posicionamento. Posicionamento. E a gente vai falar muito sobre isso, mas antes, fala um pouquinho do Júlio pai, o Júlio casado, né, o Júlio pastor, o Júlio empresário, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida pessoal e profissional. Bom, eu acho que essas características que você citou era tudo que eu sonhei. Então eu sempre sonhei em ser um empreendedor, um empresário, sempre quis ter o meu próprio negócio. Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ser livre. Né? Então essa liberdade, ela sempre esteve dentro de mim, eu sempre quis voar. Então isso desde pequeno começou a provocar dentro de mim algumas coisas. Então antes disso tudo acontecer, eu me lembro do Júlio, pequeno, um menino sonhador que queria muito vencer na vida. Então de uma família simples, eu nunca passei necessidade de nada, do básico, mas simples. Eu lembro que minha mãe falou assim para mim, eu queria uma bicicleta, porque todo mundo tinha uma bicicleta, que nem hoje, né? O iPhone. Então, todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um tênis e tal, então o filho quer. E eu falei pra minha mãe, eu queria uma bicicleta de marcha, né? Uma maior. E ela falou, se você quiser, você vai fazer alguma coisa, você já tá com 12 anos. E eu fui. E eu fui fazer algumas coisinhas ali, aí na rua da minha casa, ali um pouco pra baixo da minha casa, sempre morei no Parque Glória. Tinha um senhorzinho que andava com uma perua na rua, que era o seu Mamed. E ele vendia pururuca, trocava com garrafa vazia, e eu fui embalar pururuca, trabalhar com ele. E algumas coisas ficaram marcadas para mim, né? Eu lembro que eu fui trabalhar no rodeio, não lembro se era rodeio ou FESIC, e eu fui trabalhar para ele. Então eu saí com aquela bandeja com pururuca, maçã do amor, e eu tinha 12 anos de idade. Só que quando eu encarei, a minha vontade de vencer era tão grande que eu queria levantar um dinheirinho para mim comprar minhas coisas e ali começar. Só que quando eu cheguei ali na arena, que eu me deparei com aquela multidão de gente, me deu Então ali foi o primeiro desafio que eu tive de encarar a multidão, de encarar os desafios, de encarar o medo, de encarar... Como abordar as pessoas, né? Nossa, então já foi um teste ali com 12 anos de idade. Aí a molecada da escola já tirou um sarro. Eu lembro que eu encontrei meu tio e depois meu tio falou pra minha mãe, o Júlio vendendo pururuca lá, né? Então uma coisa meio que humilhante, mas pra mim aquilo me pegou. Era um desafio. Mas aquilo me pegou, eu fui embora, eu falei, não vou deixar ninguém me humilhar nunca mais, eu não vou. E eu saí, comecei a trabalhar, e trabalhei numa lanchonete perto de casa, trabalhei no Paulinho Restaurante, por 7 anos ali eu tirei minha carta, ainda fiz um consórcio de uma moto, comprei uma moto, e essa vontade de vencer, ela não parava. Teve uma fase difícil da minha vida, onde eu acabei me perdendo com algumas companhias, e enfim... E foi daí que surgiu a comunidade terapêutica. Só que eu sempre quis vencer. Então, para falar de empreendedor, antes de ser pai, eu já era empreendedor. Então, eu já comprava e vendia carro. Eu comprei um caminhão e comecei a fazer mudança. Mudei minha carta, troquei, financiei. Então, sempre assim, nunca tinha dinheiro e sempre batalhando, correndo. Perdia, ganhava, arriscava num negócio, tomava um prejuízo, ganhava e a minha vida foi. E aí chegou um determinado momento da minha vida que abriu meus olhos espirituais, porque chega um momento que você quer ser pai, você quer constituir família. E eu encontrei minha esposa, que, né, falar de esposa, foi a mulher que entrou na minha vida para mudar. Como ela chama? Patrícia. Né? Então ela também vinha da perca de um pai. Então o nosso histórico já era um histórico conturbado. Eu perdido e ela com 16 anos na época tinha perdido o pai por conta de alcoolismo. Então tava assim, perdeu a autoridade dentro de casa, tava meio que
Os dois bagunçados. perdidos, mas se acharam. Os dois bagunçados e se achamos. E é uma história tão linda, porque eu falo para minhas filhas, né? A nossa história deu certo, mas teve muitas que nós conhecemos que não deu. Sim. Então aí a gente foi morar junto e o sonho de ser pai, eu queria ser pai. E a minha esposa engravidou e a gente acabou perdendo essa criança. Mas perdeu assim, ela nasceu, viveu 3 dias, menina linda tal. Fizemos sepultamento e foi uma barra. Imagino. Principalmente para minha esposa, que saiu do hospital assim, com o peito cheio de leite e sem a criança. Então o quartinho montado para nós foi um desafio. Desmontamos, esperamos mais um tempo, vamos de novo, veio o menino viveu 45 minutos. Nossa. E morreu. Aí eu já não tive condições emocional de fazer. Aí minha mãe foi, enterrou. Enfim, aí esperamos. Aí veio as meninas do coração, né? Que hoje já não estão mais comigo. Uma já 18 anos, saiu de casa. E a adoção é um tema bem legal para a gente abordar, porque assim, Natália, existem algumas coisas na nossa vida, quando a gente fala que a nossa vida ela é uma vida de verdade, não quer dizer que a gente nunca vai errar, nunca vai... Quando você é verdade, as pessoas vão ver o seu lado positivo, o seu lado negativo, vão ver os seus acertos, vão ver o seu erro. Então hoje as pessoas vivem muito um cenário, eles maquiam muito, então é aquela vida de internet. Então, Sim. Na verdade, você vê uma pessoa toda sorridente, uma família maravilhosa, um grande empreendedor, mas na verdade aquele é o maior fake news que está acontecendo ali, porque é tudo mentira. Porque quando o cara chega dentro da casa dele, tá tudo bagunçado. O cara tem amante, a mulher tá perdida com uma série de outras coisas, depressiva, gastando compulsivamente, os filhos perdidos. Então, assim... As pessoas muitas vivem de aparência, Isso. né? Então, assim, quando você tem uma filha do coração, imagina, ela vem com uma série de coisas, referências de pai e mãe totalmente conturbada, tem a gestação como é que foi, e eu não sabia disso, eu queria ser pai, eu queria mudar a vida de alguém, eu queria ter um filho para dizer para ele, meu, esse aqui, eu sou sua referência, olha para mim, e eu quero ver você e tal, e foi. Aí veio a minha primeira, né? Quantos anos ela tinha? A Brenda, ela tinha 2 anos. Aí ela veio, aí eu descobri que eles eram em 5 irmãos, e aí eu descobri que tinha uma irmã que não tinha sido ainda acolhida. Ela tinha 9 anos de idade. Aí eu fui experimentar, ver. E aí não teve como. Ela veio com 9 anos de idade, teve estudo, teve nome, teve dignidade, teve conforto, teve respeito, teve cuidado. E quando ela fez 18 anos, ela falou, pai, eu quero viver minha vida, né? Então, assim, o que eu analiso tudo isso? E eu falo isso para elas diretamente. A referência que elas tinham de pai e mãe era de abandono. Então isso precisa ser muito tratado. Então a adoção é uma coisa que ela é importante, a abordagem disso. E até uma das coisas que eu acho interessante, até mesmo na política, de se criar políticas públicas para isso, projetos de lei, para que verdadeiramente os pais interessados sejam preparados para assumir isso, que é uma responsabilidade muito grande, é uma missão. Não é simplesmente pegar pelo desejo de ser ou de ter. Enfim, isso aconteceu e depois veio as 2 biológicas, porque a minha esposa queria e veio, e só foi vindo mulher. E só mulher, e eu virei um rei no meu palácio. 4 mulheres. 5, né, com 5 a minha esposa. Com a esposa. E agora arrumaram uma cachorrinha, ela também é fêmea. Né? Então, essa questão de ser pai, e tudo aconteceu, e... Né, as pessoas que estão próximas sabem dessa nossa história de adoção, filho biológico, que nós estamos vivendo recentemente, algumas coisas que ainda estamos tratando e coisa e tal com os filhos, mas é uma coisa muito louca. Então ser pai é uma maluquice total, porque pai não nasce pronto, filho não nasce pronto. Então não vem com manual. A família tem que se construir, e essa construção dói muito. É difícil. Isso, então assim, quando você vai ver o meu pai antes de morrer, ele curtiu demais a minha menina pequena, a minha menor. Então sempre eu olhava para ele e o olhar dele gritava assim, se eu pudesse voltar atrás. Porque meu pai era caminhoneiro, ele não curtiu meu irmão, meu sobrinho, não curtiu ninguém. Ele só conseguiu pegar um pouquinho da minha menor. Então assim, e é aquilo que a gente sempre fala com as pessoas já de mais idades, mais maduras, que falam, se eu pudesse voltar atrás. Então assim, ser pai hoje é ter coragem de dizer não. Ser pai hoje é se o filho falar assim, eu vou embora de casa. E você olhar no olho dele e falar assim, você tem coragem? Então vai que eu quero ver. E deixar o filho ir. A Bíblia me ensina isso. A Bíblia conta uma parábola do filho pródigo.
O filho que saiu, o pai falou, você quer isso pra tua vida? Sai. Vai quebrar a cara. O dia que você entender verdadeiramente o valor de família, você volta. Só que quando volta, né, nessa parábola a Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha. Na verdade, as pessoas olham muito quando se perde tudo que tem pelo financeiro. E na verdade, o filho pródigo perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu dignidade, perdeu saúde. Então se perde muita coisa. Então, imagina os laços, né, entre irmãos, entre pai e mãe. O que não aconteceu com esse filho pródigo? Ele perdeu a conexão. Então, quando ele volta, Chegou o pai no fundo recebe. do poço e precisou voltar, né? O pai recebe, mas o preço é muito alto. Isso. Né? Então isso acontece. Eu acho que ser pai hoje é ter coragem, né? Ser político é ter coragem, ser um empreendedor é ter coragem, ser um pastor é ter coragem de olhar, de dizer não, de dizer sim, sem medo de perder, porque muitas vezes a gente falar o que pensa, a gente vai perder as pessoas. É o tal do mimimi. Então os filhos hoje, se o pai vai falar assim, ó, não vai pra festa, não vai usar essa roupa, o filho fica depressivo. A um ponto de você ser tão chato, do filho falar assim, vou sair de casa, então demorou. Então você vai se sustentar? Você vai conseguir? Então vai. Então imagina para um pai ter coragem de fazer isso. E aí quem olha de fora fala assim, poxa, não é pai um cara desse. Não, ser pai é ter coragem de falar assim, você quer viver essa vida? Então vai experimentar. Eu andei ali. Então existe um ditado árabe que diz, né? O sheik de Dubai falando que os meus avós, bisavós andaram de camelo, os meus avós andaram de camelo, o meu pai, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, eu ando do que eu quiser, mas provavelmente a minha geração futura vai andar de camelo. Porque tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. É verdade. Né? Então eu acho que ser pai é isso, ser marido é isso, ser empreendedor é isso. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E depois que eu perdi essas crianças, além da adoção, me despertou um desejo assim, eu comecei a ver que eu me senti impotente, querendo ser e não podia. Então imagina só, você ter o dinheiro suficiente para você comprar 90% do mundo, mas você ter uma doença que é incurável, você se sente a pior pessoa do mundo. Você é impotente perante aquela situação. Então foi isso que eu vivi e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para alguém. E aí a gente começou, eu e minha esposa, pegamos uma Kombi, começava a pegar os moradores de rua, levava para uma comunidade, não só levava, mas a gente bancava, pedia ajuda, fazia rifa, vendia pizza. Aí chegou um ponto que a situação estava tão assim que a gente teve que abrir uma comunidade. Olha foi só, aí que surgiu foi o Recomeçar. A comunidade terapêutica Recomeçar. Nossa, mas não é fácil, né? Fazer o que vocês fizeram. Sair à rua e ali resgatar essas pessoas, porque muitos deles não querem. Eles não querem sair das ruas, né? Não. Então, eu imagino para você ali, como você se sentia? Como que você, como um cidadão, se sentia quando você conseguia resgatar, ajudar alguma pessoa? Na verdade, quando você vê uma mãe, porque a questão é a família, porque a mãe, o pai às vezes passa, o irmão, mas a mãe ela fica todo dia esperando o filho bater na porta e dizer assim, mãe, eu quero ajuda. Mãe, você me aceita de volta? A mãe é isso. Então, quando isso acontecia, que a pessoa dizia eu quero, embora seja um trabalho muito complexo, porque às vezes fica uma semana e a mãe, isso são anos que vem se estendendo assim, a mãe, de novo, e a família está desacreditada. Mas quando a pessoa vai e ela vence essa primeira etapa, que são 6 meses ou 9, a família já fala, pô, será que é dessa vez? Aí ele vem para casa, arruma um serviço. Ai, meu Deus, será que... Aí passa 1 ano, 2... aí vai quebrando aqueles medos, que são os traumas, né? Aí já se criou uma crença, tipo, esse aí já não dá mais. É quando chega nesse ponto que é o gostoso. Então hoje eu recebo mensagem de gente que tá bem há 10 anos. Olha só. Hoje eu fui colar um adesivo no carro de uma pessoa que ficou lá e ele falou assim, você lembra um dia que aconteceu tal coisa na cozinha, assim, você chegou, a pastora chegou brava lá, falando com aquele monte de homem, falou assim, pondo as coisas em ordem. Então, contando coisa de 10 anos atrás. Então foi bem legal essa fase aí, mas o que me deixa mais assim, apaixonado por tudo que eu fiz, foi quando você encontra uma pessoa e fala, eu tenho uma dívida de gratidão com você. Não que eu queira que as pessoas tenham dívida comigo, mas quando você ouve essa palavra dívida de gratidão, isso é muito forte. Quando a família diz, no momento mais difícil, esse cara foi lá e estendeu a mão. Quando muitos desacreditaram, porque o próprio... Você foi luz na vida da pessoa. Isso, o próprio cara já
roubou todo mundo, desacreditado. E aí você vai lá e dá mais uma oportunidade. Eu vejo muito Deus nisso, né? Então eu sempre digo assim, eu sou uma ferramenta na mão de Deus. E eu preciso deixar Deus me usar. Então eu deixei por muito tempo Deus me usar, por mais de 15 anos, dentro dessa comunidade terapêutica. E eu me lembro que há uns 6 a 7 anos atrás, o Padre Carlos, na verdade era a irmã Lourdes que estava à frente da Casa Lar, de adolescentes, um trabalho terrível, terrível mesmo, adolescente. E depois o Padre Carlos assumiu, ficou um tempo também e falou, olha, não dá, e eu assumi, era um desafio. Para você ter uma noção, a Casa Lar, nós chegamos em 15 dias, a casa pegou fogo. Pegou fogo de pegar fogo, queimou 50% da casa. Meu Deus. Graças a Deus, com a credibilidade que né, a instituição tinha na época e tem, né? Mas a Casa Lar acolhe crianças e adolescentes? Era só adolescente. Tem uma outra Casa Lar que é separada, né? E aí a gente, poxa, tinha uma mulher na época, uma mãe social, que, abraçou essas crianças, a gente reconstruiu a casa. Teve empresários e empresas que eu acho, assim, louvável citar aqui, como a Cocan, foi lá, nos ajudou demais, levantamos a casa, trouxemos essas crianças de volta, esses adolescentes, que, assim, são sim vítimas de outras vítimas e que vão fazer outras vítimas, mas que precisam de regras e disciplinas. Sim. Então, aos poucos, eles foram vendo e a gente foi, enfim, conseguimos estabilizar e fazer um trabalho. Até o dia que eu precisei abrir mão, né, e eu entreguei a presidência dessa instituição, que terminou com a comunidade terapêutica, a Casa Lar, as repúblicas, porque né, tem república, a gente sempre teve esse projeto. A Natália, que é uma pessoa fantástica, que sempre esteve conosco ali, e eu falei para ela, você assume, porque para mim já deu tempo. Acho que a gente tem que aprender isso, né? Tempo são de ciclos começar, também, são ciclos. Né? Ciclos se iniciam, ciclo se Sim. fecha, e eu deixei meu legado, e agora o propósito é outro. Agora, né? você acredita que o propósito é a política? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Foi muito... O Ricardo Rebelato chegou em mim na última eleição que ele saiu para prefeito e falou assim, pastor, eu quero você comigo. Porque o Ricardo, além de um amigo, ele também é um parceiro, né? Nós temos negócios juntos. Eu sou um parceiro dele lá no clube de tiro. E ele chegou, sai comigo. Eu falei, não é a hora ainda por conta da comunidade terapêutica. Porque, infelizmente, a política ela é suja demais. Então, quando você participa de instituições como essa, ou de repente até mesmo, a gente ouve muito isso, é uma sacanagem. Pessoas são funcionários públicos, são amordaçados. Então, isso aí é triste. É triste porque as pessoas ficam coagidas. Então, hoje você vai pedir um voto, a pessoa não quer se manifestar, porque ele tem um comércio. Você não quer se manifestar porque tem alguém na família. Então, olha só a situação que nós vivemos. Então, a gente fala de democracia, de liberdade. Na verdade, a gente está vivendo uma ditadura de várias formas. Acho que a gente não percebeu, né? Mas a hora que perceber, tá todo mundo já desarmado. E sem falar na perseguição, preso. Né? Acabou. Escravo. Os ditadores vão tomar conta de tudo. E existe ditadura em várias áreas, né? Na igreja existe alguns ditadores. Na sociedade, enfim, na política, no poder, existe ditadores de todo lado, que já tem como o dono de tudo isso. É complexo tudo isso. Mas aí eu disse, Ricardo, quando eu for sair, eu vou com você. Eu dei minha palavra para ele. Eu tive convite de outros partidos e nada contra, mas eu tinha dado a minha palavra para o Ricardo Rebelato e saí de vereador com ele agora. E estou com uma expectativa muito grande de, a partir do dia 6 de outubro, ter o resultado de Ricardo Rebelato como prefeito. Né? O Osmar, que é o Omar, né? Que é uma pessoa de muita credibilidade, eu não conhecia, mas aonde eu tenho andado as pessoas têm falado muito bem dele. E também eu junto com eles ali no Legislativo para fazer aquele negócio pegar fogo. E como que tem sido a sua campanha? Como que as pessoas têm te recebido nas ruas, os amigos, o pessoal está apoiando, a família, a mulher, que é importante ter o apoio também da mulher. A família é a base, né? Então minha esposa está junto comigo. Então ela está cuidando de muitas coisas e dando suporte para mim. Mas eu saio nas ruas, as pessoas... porque na verdade são mais de 20 anos. Então, nesses meus empreendimentos, eu tenho um escritório despachante, eu presto serviço nessa área de trânsito. Então, são 20 anos ali no balcão, atendendo, falando. A gente conhece muita gente. Então, quando as pessoas sabem do projeto, então eles têm um projeto social como uma pessoa de bem. Né? E tudo que aconteceu, então eles falam, você é uma pessoa de bem, você é um pastor, eu conheço a tua história, a tua transformação, a tua família, e uma série de tudo isso que a gente
falou aqui da adoção, da vida conturbada, o casamento e todo esse processo, as pessoas veem, superação, uma história que foi construída. Então as pessoas falam, Júlio, você tem perfil, você vai. Porque você tem coragem, Isso, você enfrenta. Nós vamos. Então assim, vai ser mais um desafio, não vai ser fácil. Alguns falam assim, eu tenho medo, será que você não vai se perder? Né? A política é suja, toma cuidado. Olha, o que a gente espera de você é que você não se envolva com a corrupção. Então o pessoal tem medo disso, né? Mas é o que eu falo? Eu falo assim, poxa, se tivesse que me perder, eu já tinha me perdido já nesses 20 anos fazendo muita coisa. Todo dia a gente é tentado. Todo dia a gente tenta fazer um monte de coisa. Então assim, já era para mim ter perdido, né? Abandonado minha família, voltado para as drogas. E você se sente preparado? Preparado. Eu me preparei para isso. Eu me preparei para encarar alguns leões lá, porque na verdade, toda guerra que você vai, você tem que se dedicar muito à estratégia. Uma guerra sem estratégia, ela não é vencida, tá? Assim como uma administração que não tem planejamento. Então, eu precisei analisar muito bem o inimigo, o terreno, como eles agem, aonde eles agem, quais os métodos. Então, eu já venho me preparando e já estou recebendo algumas afrontas, né? Já estou recebendo algumas ameaças. Eu sei que nas últimas semanas virão algumas calúnias. Então, estou preparado para isso. E estou preparado para contra-atacar também. Então, assim, isso é guerra. Nós estamos vendo uma guerra. Sim. A política é uma guerra. Então, eu estou preparado para enfrentar isso daí. Vai ser uma... Não vai ser fácil. Não. Mas você está preparado. Júlio, você é um homem de coragem, de posicionamento. Pessoal que não conhece as redes sociais do Júlio, vai lá conhecer. Ele faz bastante vídeo. Sim. Falando, dando posicionamento dele mesmo. E um desses posicionamentos que ele foi lá e falou que defendeu, né, os seus princípios, principalmente os princípios da direita, né, família, Deus, pátria, liberdade, você vem colocando muito isso, né? A gente vê muito isso nos seus vídeos. E você se envolveu recentemente numa polêmica que foi em relação à conferência, a primeira conferência municipal do LGBTQIA+, aqui no nosso município, e você se posicionou contrário a esse evento, e aconteceu que as pessoas se incomodaram, algumas pessoas, não só desse grupo, mas do governo. A gente viu que o governo se posicionou, veio falar e falou assim, olha, e ele tem razão, né? Tem razão, mas o governo precisa... né? O governo tem que fazer essa conferência, enfim. E você, mais uma vez, foi lá, rebateu, né? E a gente vê que não foi só, por exemplo, o governo, outras pessoas vieram te atacar por causa desse posicionamento seu. Fala um pouquinho o que aconteceu para o pessoal entender. É a questão do mimimi, né? É mimimi. As pessoas falam o que quer. Para você ter uma noção, eu não sei se você lembra em 2020... um movimento que todo esse grupinho aí, inclusive parlamentares aí do Legislativo, estava por trás de tudo isso, defendendo bandeiras. Então eles estavam lá na Praça da Matriz, eu não sei se você lembra, eu moro ali do lado, e eles fizeram um barulho lá, e uma falta de respeito tremenda. Eu sou um pastor evangélico, tá? Mas eu defendo o cristianismo, defendo o povo católico que eu amo, que fazem parte da minha família. Nós viemos de uma raiz judaica, né? Eu venho de uma raiz católica e me tornei um protestante. Então eu tenho um respeito muito grande pelo povo católico. Eu fiz a crisma, fiz a primeira comunhão. A minha família foi católica. Então assim, e não é que eu fui católico. Hoje eu entendi de uma outra forma de adorar a Deus e seguir naquela linha que eu entendi que era a mais coerente, que mais me aproximava de Deus. Só que eu não sei se você lembra, em 2020, eles fizeram um barulho lá na praça, com bandeiras assim, eu tenho foto, que o Jornal Regional soltou, fora Bolsonaro, justiça por Marielle, e colocaram uma bandeira do PSOL enrolada no Padre Albino, que é um cara que para Catanduva nunca será esquecido. Lembrei desse episódio. E, na verdade, ele merece toda a honraria mesmo, porque ele foi um homem diferenciado, que pisou nessa terra. Que transformou Catanduva, Não, né? Catanduva é um cara diferenciado. Aconteceu isso aí. Então, assim, hoje, 2024,
descobriram que Bolsonaro não tinha nada a ver com a Marielle, né? E a falta de respeito. Então, quando você toca nesse assunto, os mimimi, é racismo, blá, blá, blá. Então, essa questão da intolerância aí, na verdade, teve um outro processo também. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Na verdade, eu me posicionei porque eu achei assim, preciso deixar isso claro. Então, essa questão aí do movimento que teve na praça em 2020 foi uma falta de respeito, e quando alguém confronta, é radical, é fundamentalista, é uma série de coisas. É conservadorismo, é radical, tudo para eles é isso. Aí entra ditadura, direitos, liberdade, mas na verdade eles não vivem nada disso. O que me bateu uma revolta e eu me posicionei foi o seguinte: o padre Oswaldo, que eu sempre respeitei ele como um grande homem de Deus e respeito até hoje, porque para mim é o seguinte, se ele cometeu um erro, o passado dele acho que não pode ser apagado, mas cai no descrédito, tá? Então assim, ele convocou, teve uma polêmica, ele convocou o Conselho LGBT para uma conferência e tal, beleza. O Conselho LGBT ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, ele é um conselho, ele tem liberdade para convocar, para fazer eventos. Autonomia. Ele tem autonomia, mas esse evento será bancado, vai acontecer. Dia 28 de novembro, se eu não me engano, pelo município Os Custos, pelo Fundo Social ou Assistência Social, não me recordo. Então vai ser bancado. Minha indignação era essa. Como um padre? Aí a minha pergunta foi, como um padre convoca esse movimento? Detalhe, esse movimento, eu não sou contra o homossexual, a lésbica, eu não sou contra quem quer fazer o que quiser da vida dele. Eu sou contra os ativistas que querem colocar a goela abaixo aquilo que para mim é uma ofensa. O que é uma ofensa para mim? Aquilo que eles fizeram lá na Avenida Paulista com o nome de Jesus Cristo, com as imagens católicas, falando um monte de porcariada da família. Eu até postei um vídeo de uma grande líder militante desse grupo falando que querem destruir a família. Então eles já mostraram a cara deles, quem eles são, e eu preciso mostrar a minha. E eu sou esse cara que defende a família, que defende os princípios cristãos, a minha convicção de fé, e eu me posicionei dizendo, como que um padre faz um negócio desse? Aí, enfim, aí o gabinete do prefeito se manifestou, mas foi tiro no pé, falou abobrinha e acabou falando aquilo que você disse. Não é que o pastor ele tem razão. Então, tipo assim, eu não entendi nada. Ele para mim foi tiro no pé, não deveria nem ter falado, deveria ter ficado quieto, mas como ele disse, o vídeo se repercutiu, foi uma polêmica, e para mim falou besteira, e depois eu fiz um vídeo e eles não falaram mais nada. Por quê? Porque eles entenderam que erraram. Então, quando você pega o decreto da União, o decreto ele explica muito bem o que é a conferência distrital, estadual, local e livre. Então a municipal já tinha vencido o prazo. Aí a minha pergunta foi, por que 16 dias antes do início da pré-campanha se faz um chamamento desse para um público que talvez eu quero, né, é só uma pergunta. Será que não é uma jogada política? Será que eu não quero trazer esse povo? Olha, então vai muito além. É uma loucura. Minha cabeça entrou em parafuso. É algo que, por exemplo, o PL não aceitaria. Exatamente isso. Ele é o presidente então, a minha pergunta foi, do diretório municipal. Um partido de direita conservadora e um padre. Então, assim, a minha discussão foi essa, e eu fui até duro. E quando eu disse que ele cuspiu na Bíblia, eu falei sobre figura de linguagem. Eu disse, olha, ele desrespeitou a Bíblia, porque a Bíblia condena. Isso ninguém pode impedir de mim. Não é homofobia, não é discriminação. É a minha convicção de fé. Eu tenho liberdade para isso, a Constituição me garante isso. Por enquanto. Então, assim, eu acredito. A Bíblia me ensina que essas práticas são pecaminosas e vai contra a minha convicção de fé. E o padre aprendeu isso no convento. E você ficou esperando uma resposta do padre, do prefeito? Infelizmente, o padre é omisso. O padre, ele é... Quando ele precisa... se posicionar, a gente não vê isso dele. E um detalhe, né? Em 4 anos, ele nunca pisou na comunidade terapêutica Recomeçar. E depois disso, ele foi lá e até colocou a batina dele de padre e fez uma reza. Então, assim, eu não estava lá, né? Eu fiquei muito triste com a Natália, falei isso para ela, porque isso foi uma afronta para mim. Mas eu não tenho problema nenhum em falar disso, sabe por quê? Porque ele ainda cai no descrédito ainda mais. Porque há 2 anos atrás, nos 2 primeiros anos de mandato dele, eu e o padre Carlos fomos no gabinete dele. Realmente pedir verba. Estavam sentados como aqui nessa mesa aqui. E ele disse, não temos condições, não tem. E o padre Carlos saiu de lá falando, poxa, o que nós vamos fazer? Inclusive o padre Carlos ficou um tempo até sem atender
por conta de falta de recurso e tal. Então o município não fez nada para a comunidade terapêutica. E agora, na época de eleição, vai lá todo bonitão, coloca a batina. Então, para mim, essas coisas não dá, é uma hipocrisia. Né? Isso aí é uma hipocrisia. Então, isso que me revoltou, então eu luto contra isso. Eu sei que amanhã eu vou ser vidraça, eu sou um pastor. Então, como na comunidade terapêutica chegou o momento que teve que liberar cigarro, vai contra meus princípios. O que eu fiz? Eu saí, eu abri mão. Então, quando aquilo vai contra a sua convicção de fé, a sua crença, os seus ideais, e você é obrigado a fazer, você tem ou negar Jesus ou negar o sistema. E o padre negou a Jesus. Eu estou falando como um pastor, como um sacerdote que ele negou a Jesus por causa da política. E eu vou dizer mais, eu tenho conversado com muito católico, o padre tem uma reprova muito grande com os católicos, porque ele não deveria ter entrado na política, ele deveria ter escolhido entre a política e o chamado sacerdotal dele. Então, assim, ficou muito, muito complicado isso. Ele perdeu a credibilidade como padre, porque, assim, a gente não pode negar. Às segundas-feiras ele reunia quase, 2.000 pessoas. Vixe, na missa da bênção. Então, assim, quem que faz isso? Eu tinha um respeito. Será que ele vai voltar a ser? Não sei. Será que ele vai continuar sendo prefeito? Eu gostaria que não. Não por questão partidária. Eu quero muito ver o Ricardo Rebelato prefeito. Porque eu acredito que todo mundo tem uma oportunidade. Então, se a gente for ficar pegando defeito de todo mundo, as pessoas vão falar. E na política é assim, é um jogo sujo. Mas eu gostaria muito de ver o Ricardo Rebelato. O Ricardo Rebelato não tem histórico de corrupção. Ricardo Rebelato, desde o tempo que eu conheço ele, eu nunca vi ele tentando de alguma forma dar jeitinho para as coisas. Ele é um empresário e eu acredito que ele tem condição de fazer a Catanduva crescer muito bem administrada, não uma jogada política. Porque quando a gente vê uma jogada política, isso é uma realidade, né? Mas, falando do LGBT, deu processo, vai dar processo ainda, vai ter muita coisa que vai acontecer. Já fizeram o boletim, eu te mostrei o vídeo totalmente está nas minhas redes sociais para quem quiser assistir. Eu só comentei sobre uma verba que foi destinada, além dessa conferência, para um vídeo muito polêmico, porque foi aí a polêmica. A polêmica não parou no questionamento do padre. Foi um vídeo. Por causa da verba. Foi uma verba que foi destinada para um vídeo que foi feito no Castelinho, falando de magia negra, de nada contra, tá, as outras religiões, mas falando de magia negra, falando da cidade feitiço, e realmente Catanduva tem essa marca ali, né, cidade feitiço, mas eu só me posicionei dizendo, olha, que eu não concordo com aquilo, e já recebi um monte de falatório, virou uma bagunça. E fizeram o boletim de ocorrência, meus advogados já estão cuidando disso. O meu discurso não foi um discurso de ódio, porque quando a gente fala de mimimi, né? Você abriu a boca, é discurso de ódio. Falar, né? Racismo, eu estou sendo acusado de racismo, homofobia, discurso de ódio. Então, assim, um cara que durante 15 anos acolheu negros, homossexuais, escravizados pela droga, está sendo acusado de homofobia. Que tem pessoas na família que são lésbicos, homossexuais, e nunca tive um problema nenhum com eles. Então eu sou chamado hoje de homofóbico só porque eu questionei um grupo que, de uma forma, o dinheiro, ao meu ver, foi destinado para uma questão que... Um exemplo, a comunidade terapêutica passando necessidade e os caras falando que é cultura fazer um vídeo totalmente profano. Então, não tenho problema nenhum, não tenho medo de tomar processo. Vai ter muita coisa que vai acontecer ainda, Natália. E tem outras coisas também, outras questões polêmicas aí, políticas, que você também acabou se envolvendo, né? Ah, teve uma antes também que a Thaís, eu acho que a Thaís, ela tem um posicionamento, ela também, né, ela defende uma bandeira. Eu acho até legal isso, falei num vídeo. Mas essa bandeira que ela defende, ela vai totalmente contra aquilo que eu acredito. Ela fez um projeto de lei, ela defende um grupo, ela é militante, ela é ativista, declarada, ela é petista, ela defende tudo que o partido de esquerda defende. Então, eu vejo no show da Madonna, ela entrou em êxtase. Né? Aquilo para ela foi a coisa mais linda do mundo. Ela postou nas redes sociais dela. Então, quando acontece essas questões, tudo que ela apoia é tudo aquilo que eu não concordo. E simples, eu não concordo, mas não discrimino. Então é esse o problema. Quando você se posiciona, você é homofóbico, é racista. E ela fez também um projeto de lei lá de intolerância religiosa, que eu fiz um vídeo, ela me ligou. No mesmo dia que eu fiz o vídeo, ela me ligou.
E ficamos ali um bom tempo na ligação e ela disse que retiraria o projeto naquele dia. Realmente naquele dia ela protocolou, eu tenho o protocolo. No mesmo dia que ela me ligou, eu tenho a ligação dela. Naquele mesmo dia, assim que ela desligou, ela deu entrada. Foram, se não me engano, às 17h13 da tarde. Nós acabamos de falar, ela protocolou. No dia seguinte eu estive no gabinete dela e ela fizemos um vídeo junto e ela realmente entendeu que essa questão de intolerância religiosa não podia visar só um grupo, teria que ser num coletivo. E aí ela acabou tirando o projeto, mas são coisas que ficam ali, é por posicionamento. Então, você se posicionar vai gerar para um grupo uma certa... Mas, cara, aí você é fundamentalista, você é religioso, só por não concordar. É bem complexo isso. Demais. E se vir, a gente não vai. Independente de estar no legislativo ou não, mexeu com aquilo que a gente defende. Fiquei sabendo, inclusive a conferência LGBT, eu fiquei sabendo através do seu programa, que você postou, né, falando sobre isso. Eu falei, opa, peraí, e ninguém fala. É por isso que tem que ter um jornalismo sério e não partidário, porque quando se tem um jornalismo partidário, igual outros aí, que só passa um pano para aquele que beneficia, que é quem paga mais, como que é? Quem paga mais, leva quem paga mais. É a realidade do nosso país, a corrupção tomou conta. Infelizmente, a gente vê aí que vários veículos, né? Eu acho que a maioria é comprado, Não né? tenha dúvida. Então, é difícil quando você encontra um jornal que é independente, né? Então, que não tem rabo preso com ninguém. Então, acho que esse é o nosso papel, né? A gente vem tentando, pelo menos, fazer isso, né? É isso aí, Lógico que não é fácil, vem críticas de vários lados, vem chumbo grosso de vários lados, mas estamos aqui resistindo a tudo e a todos, né? Bom, falando então sobre dependentes químicos, você acha que falta políticas públicas voltadas a dependentes químicos? Falta apoio do governo? Uma vez você veio no jornal, falou também sobre isso, de a necessidade de ter uma secretaria municipal para esse tipo de questões. Natália, você vê a Cracolândia, a proporção que aquilo tomou. Aquilo virou uma cidade. E quando você olha para aquilo é assustador. Às vezes você olha na televisão, as pessoas olham e não tem noção. E outra, tá longe. Mas quando essa Cracolândia começa a se movimentar e acontecer na sua cidade, é que assim, é fora da realidade de muita gente. As pessoas não têm noção o quanto de crianças que são abusadas. Catanduva, ela precisa ser muito avaliada ainda. Ela precisa passar por um processo de reforma. É praticamente uma revolução, é isso que eu grito. Porque Catanduva foi conhecida nacionalmente como a cidade da pedofilia. Por quê? Porque estava fora da minha e da sua realidade aquelas crianças que estavam para a rua. E o pai e a mãe trabalhando, ou de repente o pai e a mãe viciados em drogas, escravizados, e essas crianças estavam onde? Vulnerável. E uma criança vulnerável, o que acontece? Aí vem o abusador, o opressor, o aliciador. E imagina o que aconteceu. Então, assim, Catanduva, ela foi conhecida por esse tema tão, assim, que mexe muito com a gente. E que não virou nada, né? Apenas uma pessoa presa, os bambambãs, nada foi feito, né? Infelizmente. E assim, a minha esposa trabalhou no Conselho Tutelar, ela serviu o município como conselheiro tutelar por praticamente quase 1 ano e pouco. E ela chegava em casa chorando, porque é totalmente fora da nossa realidade. Você não tem noção o que o Conselho Tutelar aborda, o que eles veem na rua. Então eu acho até legal você fazer uma matéria com isso aí, chamar os conselheiros tutelar, mas não no sentido, o que eles veem na rua, sabe? Então assim, é muito maluco tudo isso. Então ela vinha em casa chorando, criança e tal. Então a droga, ela vai tomando uma proporção. Então a Cracolândia, ela não surgiu do dia pra noite, foram anos, e o pessoal, é o nóia, é o morador de rua, e aquilo foi tomando uma proporção que pra acabar, que não vai acabar com a Cracolândia, porque o que vai acontecer? Você vai espalhar, você vai levar para tratamento, mas eu falo para você, se tem 1 milhão de pessoas na Cracolândia, tô só citando o número para a gente ter uma proporção, 100 pessoas, se tem 1 milhão, não dá 1000 pessoas que realmente querem, a maioria não quer, e aí você não pode levar força, porque é cárcere privado, as pessoas têm o direito de ir e vir. Entende? E aí, é triste que tem até médico nesse meio aí. Tem advogado, tem gente assim, ó.
Tem gente que tem formação acadêmica, família muito bem estruturada, família tradicional de cidades. Eu acolhi aqui em Catanduva muita gente assim. E até de fora, porque a família, ela quer dar uma maquiada, então ela tira de fora da cidade. Tem gente que está em comunidade ou em clínicas, ou na verdade um spa em São Paulo que ninguém sabe. E acha que o cara está viajando, está trabalhando. Na verdade a família maquiou isso. Porque tem vergonha. Olha, a nossa família, como vai ser isso? Então assim, as coisas vão tomando uma certa proporção, que a hora que a sociedade acorda, aí por enquanto falam assim, mas é vagabundo, não quer trabalhar. Em parte sim, mas é a droga que faz isso. Doente, né? Ela mexe com o caráter. É uma doença. Então a dependência química, ela rouba tanta coisa da pessoa, ela rouba a dignidade, ela rouba o caráter, ela rouba tudo, ela rouba os laços familiares, o cara vende o leite do filho para comprar droga, é uma coisa maluca. Então você acha que isso é brincadeira? Isso é um mal que atinge a pessoa em 3 lados. Físico, mental e espiritual. Você olha fisicamente um dependente químico, você vê ele só o pó da rabiola. Emocionalmente, como que um cara em sã consciência vai fazer um negócio desse? Mas eu acredito que muitas pessoas começam com a droga por causa de algum problema que aconteceu com ele, ou dentro de casa, ou no trabalho, não soube lidar com aquilo, e aí cai na droga achando que é só uma vez, só mais uma, e aí já desestabilizou. E isso mexe com toda a família, né, Júlio? Você já ouviu falar em festa de faculdade, eu não vou dizer de que faculdade, que rola muita droga? Você já ouviu isso? Sim. Então imagina que serão esses futuros formandos, não vou dizer em qual área, Sim. mas em muita área acontece. Então a droga ela está em todo lugar. Só que tem pessoas que têm a predisposição, outros não. Então tem gente que ele vai usar socialmente por muito tempo. Mas sabe qual que é o problema, Natália? É com a nossa baixa de autoestima. Você tem isso, eu tenho, todos nós temos. Em um determinado momento da sua vida, seja na área conjugal, financeira, espiritual, vai chegar um determinado momento da sua vida que a sua autoestima vai baixar e você vai procurar um refúgio em alguma área. Alguns descontam na comida, outros em medicamento, outros nas drogas ilícitas. Então, assim, em alguma coisa você vai se refugiar. Tem gente que se refugia na bebida. Então, o cara sai do trabalho, a autoestima dele tá baixa, ele vai beber. Tem gente que vai pro prostíbulo. Tem gente que vai pro quarto depressivo, se enche de remédio. Então, quando a gente fala de droga, a droga é muito mais além do que as pessoas imaginam. Então, quando eu falo droga, existem pessoas... Olha lá, ele usa droga, ele é um drogado. Mas, na verdade, aquela pessoa tem uma droga de vida tão grande por causa do orgulho dela. Ela não ajuda ninguém. Ela só critica as pessoas. Então, imagina que droga de vida que aquela pessoa amargurada vive. Só fala mal dos outros. Ela é infeliz. Ninguém consegue ficar perto dela. Então, quando a gente fala de droga, vai muito mais além. Mas está tomando uma proporção sem precedentes. Assim, a coisa está perdendo o controle. E Catanduva não é diferente. Catanduva ela é muito rica em comunidade terapêutica. Catanduva tinha 4 ou 5 aqui, uma tá parando. Então, assim, imagina, uma cidade de... Eu vi agora, tá chegando quase 120 mil habitantes. Sim. Ter 4 comunidades terapêuticas, a demanda é grande. E que atende a região também. E que atende a região. Então, assim, Catanduva é uma referência em comunidade terapêutica. Então, imagina só, se isso não deve ser investido. Mas não tem investimento. Então precisa-se de política pública eficaz. E não tem um olhar para isso, né? Como você falou, não. Foi procurar ajuda lá do padre para ajudar a comunidade e a resposta é não. Então tem que ter um olhar atento, humano, né? Humano, porque isso foi uma das coisas que o padre pregou na campanha dele em 2020, né? A pessoa humana, a gestão humanizada. Mas a gente não viu muito isso ainda não. Essa é a questão que eu disse na polêmica da conferência. As pessoas votaram nele como padre. Isso a gente não pode negar. Para defender os valores da família. As famílias que foram acolhidas pela comunidade terapêutica do trabalho lindo que ele fez, acreditaram que ele ia investir. Mas pelo contrário, a comunidade bom samaritana não existe mais hoje. E as outras estão passando dificuldades, né? Não vou dizer necessidade, mas poderia-se ter um investimento. Um exemplo, até na nossa última entrevista, né? Eu citei do conselho, até eu disse CMDCA, mas na verdade era o COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Droga. Ele praticamente tem muita dificuldade, ele não tem apoio do município. Sim, é verdade. Deveria investir nele, como eu disse, deveria se ter uma secretaria para abordar isso. Isso envolve muita coisa, saúde mental, envolve esse uso e abuso de droga. A coisa vai tomando uma proporção que se o governo
os nossos governantes não tomarem uma atitude com isso, vai perder o controle. Vai perder o controle. Porque assim, não é uma questão de família, não tem classe social. É o pobre, é o rico, é o classe média. A droga atinge todos, e principalmente hoje. Hoje o mundo hoje está dominado por remédio. A indústria farmacêutica ela é milionária. Acredita-se, né? Talvez alguém fala que é a teoria da conspiração e tal, mas que já descobriram a cura para muitas doenças, mas não se permite e tal, porque a indústria farmacêutica ela é muito forte. Exatamente. Então tem pessoas hoje que vivem medicadas, tem que se medicar. Então olha como que é tudo isso, a droga de vida que nós levamos. Você vê a internet hoje, o lixo que nós recebemos, né? A internet tem muita coisa boa, mas hoje as redes sociais você recebe uma enxurrada, tem muito lixo ali. Você concorda comigo? Tem muita coisa ali que não presta. Então tem muita gente que está preso em muita coisa que... Um exemplo, às vezes num jornal, numa entrevista, um conhecimento, a pessoa não perde 10, 20 minutos. Um podcast, não vai escutar 20 minutos. Ele precisa de estímulos. E estímulos rápidos. Como a gente vive nesse momento... Imediatista, né? Então ele precisa de estímulo. Então ele vai, um TikTok... É um vício. Vício. Ele vai pro outro e fica só ali. O cérebro já está dependente. Escravizado. Então precisa de política pública, precisa de investimento nessa área, porque vai chegar um determinado momento que a coisa vai perder o controle. Imagina se as comunidades terapêuticas hoje fechassem as portas. Nós teríamos praticamente aí umas 60, 70 pessoas dependentes químicos nas ruas. Então quando a pessoa fala, mas eu dependo de álcool e droga, tal, vai roubar. Realmente, se a gente colocar essas pessoas na rua hoje, vai aumentar o índice de furto, vai aumentar assalto, vai aumentar uma série de coisas. E vai aumentar a criminalidade. Por quê? Esse povo, na dependência absurda que eles têm de fazer o uso, a gente usa até um termo, né? Usa para viver e vive para usar, ele só vive para aquilo. Imagina o que não vai acontecer. Então precisa esse investimento para a comunidade terapêutica. Não só na comunidade terapêutica, mas também no terceiro setor, todas as instituições carecem de ajuda. E essa é uma das suas propostas como vereador? Quais são as bandeiras que você levanta? A bandeira que eu levanto, a primeira delas é aquilo que eu vivo, né? Família, a minha convicção de fé. As instituições do terceiro setor são 15 anos lutando, muitas vezes chorando, pedindo na internet, gente, ajuda, pelo amor de Deus, vai fechar. Quantas instituições você não vê pedindo, olha, a gente vai fechar as portas, estamos com o aluguel atrasado. Eu vivi isso 15 anos da minha vida, ajudando um ao outro. Então, assim, hoje eu percebo que as instituições precisam muito disso. Então, assim, fiscalizar bem o dinheiro público para que se não tenha desculpa para dizer que não tem. Então a minha indignação é essa, dinheiro gasto de uma forma desnecessária. Agora querem voltar com o carnaval, com todo respeito, mas shows, é bom se ter show. A gente pode, um exemplo, você pegou teu salário, sobrou, dá para você não vai ficar devendo? Vai viajar, vai comer, vai sair. Mas não é prioridade. Não é prioridade. Então o que é prioridade? Esse tipo de instituição, esse investimento na saúde, na educação, na segurança. Então, as instituições do terceiro setor precisam muito de investimento. Então, uma das propostas seria o terceiro setor trabalhar muito fiscalizando o executivo para que se analise se tem dinheiro ou não, porque tem dinheiro. Catanduva é próspera, Catanduva é uma cidade abençoada. Se tem dinheiro para fazer muita coisa, porque se faz muita coisa em Catanduva. O IPTU mais caro do estado? Se tem dinheiro para isso. Então, assim, por que não ajudar essas comunidades terapêuticas, essas instituições? Tem a instituição do cego, tem a instituição das crianças, dos animais. Se tem de tudo aqui. E detalhe, essas pessoas que são pessoas de muita espiritualidade, ou é um católico, ou é um espírita, ou é um protestante, que faz o trabalho do município. Quem tinha que fazer isso era o município. Exatamente. Mas você sabe por que o município não faz? Porque ele não tem matéria-prima, ele não tem mão de obra. Ele não tem pessoas que têm essa sensibilidade. Porque, um exemplo, trabalhar com dependente químico, a pessoa tem que amar. Então, se você contrata uma pessoa para ganhar um salário miserável, para aguentar o que tem que aguentar com dependente químico, não dá certo. Não é para qualquer um. Não, tem que ser a instituição, tem que ser aquela questão missionária, sabe? É a instituição, é a espiritualidade que faz isso. Então tem que investir esse povo. E Catanduva é uma cidade caridosa, né? A gente vê várias instituições
sociais, várias instituições que ajudam, né, que acolhem, e a gente vê que, se não fossem por elas, essas pessoas hoje estariam ao relento. Natália, esse é o legado que o Padre Albino deixou pra gente. Exatamente. E assim, alguns não concordam, mas eu não gostaria de ter uma cidade, por título, cidade feitiço. Catanduva não teve feitiço nenhum. Ah, mas ela acolhedora. Ela foi uma cidade acolhedora, uma cidade gostosa. Então, assim, aí falo que as pessoas que vêm por ser acolhida tiveram feitiço. Tá certo que talvez essa questão para muitos não tem nada a ver, mas para mim tem. E para muita gente tem. Porque eu não quero um feitiço. Você gostaria de receber um feitiço? Jamais. Eu não quero ser enfeitiçado, né? Porque o cara que é dependente químico, ele tá enfeitiçado pela droga. Ele tá assim, ó, hipnotizado. Eu não quero isso. Eu quero ter como referência um Padre Albino. Um cara que quando você ouve falar, é um cara que as pessoas abriam... Um legado de amor que ele deixou, né? Quando eu falo esse cara, talvez até uma falta de respeito. Esse homem de Deus, né, que deixou um legado fantástico. Então, é esse nome que acho que Catanduva tem, a cidade do Padre Albino. Eu ia ficar feliz. Eu sou protestante, não tenho nada contra um padre, gostaria que um pastor futuramente deixasse esse legado, mas eu acho que Catanduva tem que ser reconhecida pela cidade de boas obras, a cidade acolhedora, a cidade do Padre Albino. Exatamente. E essa bruxa aí pra mim, eu não gosto de bruxa, desculpa. Eu tenho esse direito, eu não gosto de bruxa. Então, assim, ó, a bruxa vai pra lá e deixa o Padre Albino aqui, porque essa cidade é uma cidade, é a cidade do Padre Albino, uma cidade de boas obras. O que precisa Catanduva, ao seu ver, para crescer, para desenvolver? Porque a gente vê, por exemplo, Votuporanga, Olímpia, cidades que eram mesmo porte ou menor que Catanduva em relação ao número de habitantes, e elas se destacaram, elas cresceram. Olímpia hoje é uma potência voltada ao turismo, né? Então, a gente viu que cresceu muito, ela se desenvolveu economicamente, e Catanduva ainda está parada. Será que há algum feitiço? Olha, eu comecei a ler sobre essa questão da bruxa, né? E fizeram um plebiscito para tratar sobre isso, para tirar, porque a gente tinha no emblema da dengue, no logo da dengue, a bruxa, até mesmo nos logos da prefeitura, aí fizeram um plebiscito e hoje até tiraram isso. Mas diz a lenda que nessa época, você lembra que caiu um raio na cabeça do Cristo lá no cemitério? Foi nessa época, não sei se você lembra, caiu um raio e explodiu com a cabeça do Cristo lá no cemitério da rua 24. Foi nessa época também que eu lendo, tá, um artigo de uma moça, eu não me lembro o nome dela agora aqui, mas um menino pulou o cemitério e uma cruz caiu em cima dele, ele morreu. Foi nessa época, teve um princípio de incêndio na prefeitura, então acredita-se que a bruxa ficou um pouco revoltada, eu acredito né? Isso a mitologia grega explica. Quando os gregos se criavam muitos deuses, então quando eles queriam chuva, o deus da chuva, sim, o deus da terra, o deus da fertilidade, então eles tendiam o quê? Quando tinha-se infertilidade, fazia-se um sacrifício para a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Só que aí de repente o deus do sol ficou enciumado e aí ele trouxe seca. Então eles tinham muito isso, né? Essa questão. Eu tive na Grécia e eu ouvi isso de um historiador que nos acolheu. Então eles criavam-se deuses, então agradavam um. Então quando se quer agradar todo mundo, você fica refém de tudo aquilo. Inclusive, eu sou apaixonado por um homem da Bíblia também, que é o apóstolo Paulo, que ele vai pregar aos atenienses. Eu tive lá no Areópago, tive na Acrópole também, e lá tem um memorial a Paulo, onde ele diz: vocês servem o Deus que eu sirvo, que é o Deus desconhecido. Então eles serviam a muitos deuses. Então eu acredito que esse feitiço, talvez a bruxa ficou revoltada, não sei. É um negócio para se pensar. Hoje, né? A gente não vê mais a bruxinha, que antes era tão divulgado. A gente vê, por exemplo, na faculdade de medicina, os adesivos Sim. deles, né? Que tem a bruxa lá. Às vezes, eu acho que são eles que gostam, né? Porque hoje a gente pouco se fala da bruxinha, né? O time de futebol também, né? O bruxo? O bruxo e tal. Mas assim, é que as pessoas... É que pra mim, aí eu me torno um religioso, né? Quando você olha isso de uma maneira espiritual, você começa a ver que tem tudo a ver. Mas pra uma galera que vem já é uma questão cultural, não tem nada a ver.
Para eles não tem nada a ver, para mim tem a ver, é só uma questão mesmo de visão, né? Mas eu não gostaria de uma bruxa na minha casa, né? Não gostaria de ter um quadro de uma bruxa, não gostaria que a minha filha acordasse assustada. Eu não deixo nem televisão, tomo muito cuidado com esses desenhos de bruxo, de monstro. Eu não quero, é uma questão minha então, mas eu acho que Catanduva deveria ser reconhecida como a cidade do Padre Albino. Cidade das boas obras, a cidade... e é isso. E o que você acha, por exemplo, como você vê essa briga hoje política? Esse cenário aí que há tempos vem legislativo brigando com o executivo e parece que tudo não faz progredir, a cidade não consegue se desenvolver. Será que é por causa essa briga que tem, que a gente vem acompanhando, passa uma gestão, essa gestão, por exemplo, do padre, os 2 primeiros anos, foi assim, teve o casamento, né? Começou ali a lua de mel. Então, começou bem, 2 anos durou ali o casamento, e depois só briga, executivo, legislativo, né? Como que você vê isso? Olha, eu acho que a política, ela tem que ser muito bem discutida. Não é tudo, olha, é porque hoje existe uma briga partidária, isso não é Catanduva, é nível mundial. Então existe uma briga partidária, só porque aquele projeto é de uma outra pessoa, ou nós somos oposição, nós vamos fazer oposição, nós queremos queimar a imagem porque na próxima gestão é um pessoal nosso que vai estar lá. Então existe e quem perde com tudo isso é Catanduva. Então precisa se discutir muito, não é uma questão que nem a gente usou aqui sobre pontos polêmicos que eu participei, mas não é chegar lá e ficar só gritando, ficar batendo. A gente tem que discutir, tem que chamar. Ah, mas o prefeito é de esquerda. Vamos sentar, vamos discutir, por que não? Porque Catanduva precisa disso. Só que é como que eu disse, tem coisas que são inegociáveis. O que são inegociáveis? Quando se aborda temas que para minha religião, para minha convicção de fé é totalmente fora. Para minha liberdade, não dá. Minha liberdade, tem como discutir algo sobre a sua liberdade? Não tem, porque a sua liberdade vale mais do que a sua própria vida. Quando você perde a liberdade, você perdeu tudo. Então, se eu não puder mais expressar minha fé, eu perdi tudo. Então, se a minha família começar a ser ameaçada, eu perdi tudo, porque a família é a base. Então, esse tipo de pauta, eu não tenho conversa. É inegociável esse tipo de assunto. Agora, os demais, desde que vise benefício para a população, tem que ser muito bem dialogado. E hoje é uma guerra ideológica. É cobra querendo engolir cobra. Então, assim, o que eu queria provocar na política? Vai ser um desafio? Por que as pessoas de bem não entram na política? É uma pergunta. Tem tantas pessoas capacitadas de formação, pessoas de bem. Por que um grande empresário da cidade não entra para fazer alguma coisa? Por que Catanduva não cresce? Como você disse, você vai para Rio Preto, você vai para outras cidades. Por que cresce tanta como Olímpia? Porque existe ali uma guerra partidária, ideológica, e não permite empresas virem, não permite alguns... Ou, na verdade, não se pode usar o recurso para isso ou se isentar impostos, porque vai faltar ali. Faltar para quê? Quando se não se tem uma boa gestão, falta dinheiro mesmo. Agora, quando você tem um bom planejamento, eu vi na rádio a entrevista dos vices a prefeito, e eu vi o Cláudio Romagnoli falando sobre a SAEC. A pergunta foi, qual é a proposta, o planejamento para os próximos anos se eleito? Nós não temos um planejamento. Eu ouvi isso. Então, quando você ouve isso de uma liderança que não tem planejamento, então você percebe que não é uma gestão administrativa e sim política. Cidade não vai crescer quando não se tem planejamento. Você passa na BR-153, tem Rio Preto para lá, tem Rio Preto para cá. Você passa na Washington Luiz, tem Rio Preto para lá, Rio Preto para cá. Nós temos um aeroporto agora para o outro lado da cidade. A cidade tem que crescer para lá. O que tem que levar para lá? Você quer ver uma coisa que eu fiquei triste e não tinha me atentado? Eu fiz uma reunião com mulheres. A minha esposa organizou, foram mais de 40 mulheres. E foram mulheres do Nova Catanduva, foram mulheres do Imperial, foram mulheres do Eldorado, Bom Pastor. Pegamos as periferias. E pessoas também de todos os bairros. E aí, as alegações foram: transporte público, péssimo. Saúde, péssima. Posto de combustível, não tem. Uma lotérica, não tem. Então, sabe o que parece que estão fazendo? Pegando
o povo simples, humilde, e Isolou. colocando tudo para lá. Sendo que o povo depende do centro para trabalhar, para vir. Por que levar essas pessoas? Então eles falam tanto de inclusão, mas a falta de planejamento traz o quê? Exclusão, estão excluindo. A gente vê isso na mobilidade urbana, a gente vê isso quando faz Nova Catanduva 1, 2, 3. Mas não tem um acesso, não tem um viaduto, não tem nada que faça com que eles cheguem mais próximo, mais rápido. A gente vê um trânsito caótico, principalmente lá. Por quê? Porque falta estrutura, falta planejamento, mobilidade urbana. Eu acho que isso... Ó, a gente não vê nada assim grandioso acontecendo nessa gestão, né? são os dois extremos, né? Imagina alguém que mora no Nova Catanduva, no final, lá na última casa lá, vamos dizer assim, para ser bem extremista, lá onde tinha a laranja lá. Aí ele tem que ir pro UPA. Onde que tá o UPA? Nossa, do outro lado. Ele tem que atravessar a cidade toda. E se a pessoa estiver tendo um infarto, um AVC, até ela chegar lá... Olha E outra, só. essa pessoa precisa sair de lá, de repente ela tá assim, ó, com gripe, virose, alguma coisa. Aí ela não tem ônibus, depende do horário. Ela vai ficar mal a noite inteira. Vai pegar uma ambulância, de repente não tem disponível naquele momento. Então assim, ó, você imagina, então assim, eu vejo a exclusão de projetos, a dificuldade de projetos sociais nesses pontos da cidade, sabe? Tem uns malucos, eu falo maluco, porque é a pessoa que, sem recurso, ele decide ir lá e fazer aquilo que era para o município fazer. Sim, então essa falta de planejamento é terrível para o município. Catanduva não vai crescer, Catanduva precisa de um gestor, Catanduva precisa de pessoas que sabem fazer. E quais são os problemas de Catanduva que você vê? Olha, a saúde é péssima por conta dessa falta de administração pública. Tem que se priorizar isso. Quando a gente pega a dengue, um exemplo, nem todo mundo que está batendo lá é 100% errado. Tem muita coisa que precisa... Então, Catanduva precisa melhorar muito a segurança. Catanduva é uma cidade segura, muito segura. E mesmo assim aconteceu agora recentemente na região e também em Catanduva feminicídio. Sim. Aquela mulher que morreu, teve até o julgamento agora, o cara matou a tiros em Catanduva. Teve talvez gente que nem... Mesmo sendo uma segurança muito boa, acontece. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos. Saúde precisa melhorar, a educação. Você sabia que no Vitorino Pereira... Não sei se você sabe disso, que esse dia até o Águia teve que passar por ali ou não? Não. Teve uma briga ali de adolescentes? Ali é terrível. Ali é terrível. Nesse dia que eu fiz a reunião com mulheres, eu vi mãe dizendo, olha, ali é terrível. Agora, por que não se investe ali? E detalhe, tem professores que não podem falar nada, porque são ameaçados de todas as partes, tanto dos alunos, da família, e o município faz com que essas pessoas se calem, porque elas não podem. Imagina se começar a expor tudo isso. E essa escola, ela estava entre uma das 5 escolas que iriam receber a esse programa Escola Cívico-Militar, porque é uma escola violenta, muitos casos de violência. Histórico de violência exato, muito grande. Muito grande. Então, assim, por que não se investe nisso? Né? A escola cívica. Então, quem se levantou a favor? O que se mobilizou para se implantar? Eu não vi muita mobilização para isso acontecer. Mas, então assim, ó, o trânsito de Catanduva é péssimo. Catanduva sempre foi conhecida, até questão de, em Catanduva ninguém dá seta. O trânsito, né? O trânsito de Catanduva, ele é péssimo. É caótico. É caótico. Então, assim, precisa se trazer pessoas nesses setores, nessas secretarias, que realmente entendam do assunto. E estude, né, o trânsito. Por isso que tem que ser uma gestão, uma boa gestão de administradores, e não uma gestão política, que é o que a gente vê. Então são colocados como cargo. Então é a questão política. Catanduva sofre. Então a gente pega o trânsito, a gente pega a saúde, a gente pega a educação, a gente pega propriamente o comércio. Comércio de Catanduva. Precisa investir. Quanto CNPJ? Até teve um vereador que soltou um monte de honrarias aí para os empresários. Isso, é. Né? Eu não sei, tá? Se é com dinheiro da Câmara, se é particular, mas soltou com um papel muito bom para muita gente. Então, assim, o povo não é mais bobo. Né? Para todos os CNPJ, mas ninguém mandou uma carta para saber como está esse CNPJ. De repente, poderia-se fazer uma pesquisa para saber como está esse CNPJ, se ele deve no BNDES, no Banco do Povo, se esse cara está conseguindo manter, quanto tempo faz que ele está com a empresa aberta, aonde é essa empresa dele. Então não tem essa preocupação. A preocupação é política, é com voto. Então as pessoas se vendem, sabe com o quê? Com honrarias. Sim.
As pessoas se vendem, eu vou resolver o teu problema. Eu sei como fazer. Você acha que esse ano, né, a partir do ano que vem, vai ter uma renovação na Câmara? Eu acredito que vai. Poderia ter uma renovação ainda mais forte. Porque as pessoas de bem que vão entrar, porque vai entrar pessoas boas lá, elas precisam acender uma chama nas demais pessoas que virão futuramente, que vale a pena a pessoa de bem e preparada a fazer política. Porque o empresário, ele não vai deixar a empresa dele para ir fazer política, para tomar pancada. Ele não vai. O advogado, o cara bem sucedido, o empresário não vai fazer isso. Propriamente uma pessoa capacitada de bem, falar o quê? Eu vou lá no meio daquela corrupção? É enxugar gelo. Então essa é a visão dos bens. O que está acontecendo? Os maus dominam. Então, quando os bons se calam, os maus dominam. Tem uma frase do Martin Luther King que precisa ser citada, e eu vou citar ela. Não assusta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa por Catanduva, porque Catanduva vai padecer. Catanduva vai padecer se o povo catanduvense não abrir os olhos. Isso é uma pena, porque eu sou catanduvense. E como que você está avaliando hoje a gestão do padre? Você acha que ele... Como que você avalia? Você acha que ele foi bem? Foi mediano? Poderia ter feito mais ou não fez nada? Esperava-se mais. Eu vejo o padre como uma pessoa de Deus lá na paróquia. Um grande líder. Eu me lembro, o padre caiu no descrédito tão total na política que eu consigo assimilar ele com o Geraldo Alckmin. Por que isso? Porque tem vídeo dele falando assim, a Beth é do bem. Não sei se você lembra disso, ele apoiava a Beth. Então a Beth é do bem. De repente, a briga política inverteu. Agora a Beth... Aí a Beth começou a acusar ele de o governo do Vignoli. É o Vignoli que vai governar. Então tem vídeos na internet. Não vai ser o Vignoli, vai ser eu. E a gente vê a influência da família Vignoli muito forte na nossa cidade ainda, né? E até um áudio, né, que escapou do padre, que ele tinha que jogar no particular, mandando pro Alckmin. Aí a gente vê o Alckmin falando com o Lula, quer voltar à cena do crime. Aí a gente vê aquele love, né, não sei até quando vai durar, como você disse. Então, assim, para mim o padre caiu num descrédito. Então, se falar de uma pessoa que não tem crédito, o seu governo não tem crédito, as pessoas que estão com ele não têm crédito, infelizmente. Bom, e a gente vê Jair Bolsonaro vindo em Catanduva e falando, estou apoiando um candidato que não é do PL, né? Estou com o Ricardo Rebelato, 55, ele disse, né? Foi assim, declarado, e era algo que a Catanduva não estava esperando isso. A gente não esperava que ele fosse declarar apoio, porque ele poderia, sim, acontecer alguma coisa com ele, ser penalizado por causa do partido, porque tem um candidato aqui à reeleição do PL, o partido dele, que ele está no partido, então ninguém esperava. Esperava assim, olha, um abraço, estou aqui com o meu amigo, mas ele declarou apoio, ele disse, em Catanduva eu sou o Ricardo Rebelato 55. Né? E assim, as pessoas ficaram confusas. Muitas que... falaram, mas o padre não é do PL? Não é para ele que teria... A gente sabe que tem algumas pessoas que não seguem a política, não compreendem muito e ficaram realmente confusas com essa situação. Propriamente essa questão da conferência, pelo fato de se participar de um... Porque assim, ó, essa conferência, ela acontece, ela é a 4ª conferência LGBT. Tá? Aconteceu a primeira, se eu não me engano, em 2008, 2011, 2016. Quando o Bolsonaro entrou, acabou. Agora o Lula ativou. Então, assim, posicionamento. Eu sou conservador e acabou. Agora, o que aconteceu? Essa política que o Bolsonaro deixou explícita, ele tirou aquela cortina mostrando tudo o que acontecia na política, que na verdade não existia direita e esquerda. Existia um cenário ali de brincadeirinha de amigos, uma hora você manda, outra hora eu mando. Então isso trouxe para o povo, poxa, vamos ver. E na onda do Bolsonaro, muita gente se elegeu. Então você percebe que tem muito político profissional. Sim. Eles são profissionais. Então, enquanto, um exemplo, tem alguém pedindo voto de uma forma legítima, né? Não, eles fazem estratégias e aí eles se vendem. Agora, na época de eleição, toma-se café no copo sujo. Agora dança, faz dancinha.
Vai, você sabe disso. Então, sabe, o povo beija, abraça, e o povo simples, percebe? Meu, eu acho uma falta de respeito, Natália, com o povo, e eu tenho ouvido muito isso. Você falou, como você sai que o povo fala, meu, o povo chega me filmando, colocando minha cara, nem perguntou se eu quero. Sabe? Então tem tanto processo para tanta coisa. Agora que esse povo começar a meter um processo por uso indevido da imagem, eu não sei o que esses caras vão fazer. Tem gente que entra em comércio assim, peraí, aqui dentro do meu comércio não autorizei ninguém a filmar. Se vai no meu, vai tomar uma invertida rapidamente. Você sabe o que eu acho falta de respeito? É colocar bandeirinhas na rua Brasil, aquelas mulheres o dia inteirinho no sol, segurando uma bandeirinha. Eu acho que isso é desnecessário, é uma falta de respeito, porque a gente está vendo que elas estão ali, são pessoas que não devem ter um emprego, estão necessitadas. Precisam daquilo. Precisam estar ali, né? Eu acho que hoje as redes sociais fazem esse trabalho, não tem essa necessidade. Apesar de que eu vi hoje bem pouco, antes tinha mais. A última campanha tinha muito mais, hoje tem pouco. Mas ainda é assim, olha, é uma em cima da outra, brigando com o outro, porque, né, tá segurando, vai mais pra lá, chega mais pra lá. Não há necessidade chega a ter discussão disso, e briga, né? viu? Você não sabe. Sai briga. Sai então a gente vê assim que não, é uma falta de respeito até, né? Hoje, as leis, a Justiça Eleitoral, ela colocou vários critérios, né? Inclusive está tendo muita denúncia, porque o carro de som ele só pode acontecer se o candidato estiver junto. Então tem várias denúncias, tem muita coisa ilegal acontecendo, as pessoas filmam, vão denunciando. Mas enfim, você falou das bandeirinhas, um negócio legal que eu gostaria de propor eleito é sobre os santinhos, aquela sujeira que os santinhos faz nas portas. Você imagina quem mora na porta de escola? Isso é uma bagunça. Você tem que ter uma lei para acabar com isso. Exatamente. Uma lei municipal para acabar com isso, porque é uma falta de respeito. Eu me lembro que na última eleição, os candidatos que estavam com o papelzinho jogado, eles seriam multados, mas eu não vi isso. Então, mas aí sabe o que acontece? Aí vai o indivíduo lá da oposição e joga os panfletinhos do outro. É uma bagunça. Então tem que se abordar muito mais esse tema aí, né? Mas a política é isso. A política gira muito dinheiro. As pessoas vão dentro da igreja. Nunca vai. Aí vai, fecha até o olho, faz até uma oração. Né? Tem gente que aceita Jesus, tem gente que até se batiza, tem gente que dá até uma oferta, né? E a gente tem que ver que o povo não é mais bobo, né? Não. Antigamente, tudo bem. Antigamente, assistia só a Globo, né? Então, a gente acreditava naquilo que eles estavam falando. Mas hoje, não. Hoje a coisa está mudada, tem mais informação o tempo inteiro. As pessoas precisam mudar, acordar. Né? E os políticos também precisam acompanhar, porque mudar a velha política. A gente vê a política... Ela é tão importante, ela é tão necessária e a gente faz política o tempo inteiro. Sim. Só que a gente vê que as pessoas estão pegando nojo da politicagem. Né? Os velhos políticos com aquela politicagem suja. E a gente precisa também fazer com que isso mude e acordar. Falar, esse daqui não me representa, esse daqui não pode mais voltar. Né? E a gente vê que ainda existe muita compra de voto. Sim. É uma cesta básica, é um gás. Eu vou te dar um dinheiro aqui para você colar o adesivo no meu carro, no seu carro. Né? Então, a gente vê que ainda tem muito disso. Eu vejo assim, ó, como a gente estava falando, existem políticos que se profissionalizaram, né? São profissionais. Então, eles se infiltram no meio da direita dizendo que é direita. Mas quando você olha no perfil, qual as características de um candidato de direita? O que a direita defende? De repente, o cara é armamentista, de repente, o cara é família, de repente, o cara é Deus acima de tudo e defende a liberdade. Só que quando você vai olhar para o perfil, o povo não para ver isso. Sou direita. Na hora que você olha para o perfil, ele é enrustido. Entende? Então as pessoas se apegam em siglas de partido, cor da bandeira que ele está vestindo. Na verdade, são tudo gente camuflada. E você sabe qual que é o público-alvo? São as pessoas carentes, as pessoas simples, que precisam de abraço. Porque hoje os nossos governantes, como eu te falei, excluíram esse povo. Aí no momento mais carente, ele vai lá e recebe um abraço. Olha, eu vou resolver o teu problema. O padre não resolveu o problema dos terrenos? Eu vou resolver. Você vai voltar a comer picanha.
Você entende isso? Então, assim, as pessoas criam uma expectativa, sabe? Então, assim, eu queria muito ser pai. E eu até tenho uma dificuldade porque as pessoas chegavam, ó, Deus vai te dar, Deus falou que vai dar, e meus filhos morriam. Então isso criava uma frustração de mim com Deus. Então eu falei, poxa, uma pessoa de Deus, ele estava falando que Deus dessa vez ia fazer e não fez. Então essa pessoa quase causou uma intriga entre eu e Deus. Mas aí eu fui amadurecendo e entendi que no tempo de Deus as coisas acontecem. Então, sabe, as pessoas precisam acordar. Por que agora? Vai abraçar aquela senhorinha, beijar, tomar café, pessoa simples, entra na casa, sabe? Empurra a cadeira de roda, pega na muleta, bate fora. Sabe? É uma falta de respeito com o povo simples. O povo que tem já uma instrução melhor aí não cá. Mas você pode perceber, o público-alvo são as pessoas simples. Pode ver nas filmagens, são pessoas simples, são pessoas que trabalham no comércio, são pessoas que dependem do transporte público. Do sabe? SUS. Do SUS. Então são essas pessoas simples, esse é o alvo que as pessoas querem. É um público para se cativar. Então, assim, pessoas que se vendem por um abraço. Pessoas tão necessitadas, eu vou votar porque ele... Mas quem é ele? Ele é tão bonzinho. E esse bonzinho, a hora que entrar lá, vai esquecer durante 4 anos. Então, chega disso. Sabe, eu fiz um vídeo, eu postei, o povo não aguenta mais. Por que é só agora? Por que é só agora que vai comer espetinho no bar do Zé lá? O Zé tá lá no maior veneno, o ano inteiro vendendo espetinho. Por que só agora? Sabe? O pessoal não contribui com nada. Então, é um gado. O povo quer cercar o gado e deixar o povo passar fome para na hora que eles precisarem falar, eu tô te dando uma ajuda. É um mísero centavos. O povo se vende por miséria. Infelizmente. Bom, pastor, a gente viu que Catanduva é uma cidade de direita. Em 2022, 70% da população, um pouco mais de 70%, votou em Jair Bolsonaro. Então, a gente sabe que é uma cidade que provavelmente vai votar em um candidato de direita. Eu tenho ouvido assim, eu acho que o Ricardo Rebelato não tem chance. Eu vou votar no padre para Beth não entrar. Isso é uma mentira. Tá? Por que isso é uma mentira? Porque o Ricardo Rebelato, ele é a pessoa que pode fazer acontecer. Não porque é Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa de referência fantástica. Mas porque realmente o Ricardo Rebelato, ele tem potencial para fazer isso da maneira correta. Qual a maneira correta? Ele vai colocar pessoas competentes para fazer. Então, assim, o Jair Bolsonaro veio e declarou apoio. Ele estava dizendo o seguinte, o Ricardo Rebelato vai trabalhar com as mesmas visões. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele vai trabalhar com pessoas competentes. Ele vai fazer algo sério. Então, tira isso da cabeça. O povo tem que tirar isso, tem que votar no Ricardo Rebelato para Beth não entrar. O padre não pode mais ficar. O padre já mostrou que a política que ele implantou no município não funciona. É politicagem. Então, a gente tem que dar uma oportunidade para o Ricardo Rebelato, para ele fazer de uma forma administrativa, pessoas competentes para fazer isso. Então, eu digo para você que está me ouvindo aqui, se você ouvir, olha, eu vou votar no padre para Beth não entrar, isso é uma mentira. Vote no Ricardo Rebelato, que o Ricardo Rebelato vai colocar pessoas capacitadas para Catanduva mudar. Eu acredito nisso. Bom, pastor, passa sua rede social aí para o pessoal que não te conhece, poder acompanhar um pouquinho mais dos seus ideais, do seu posicionamento. Tem bastante vídeo legal lá. Passa suas redes sociais. Se quiser também deixar o WhatsApp, caso o pessoal quiser te conhecer um pouquinho mais, convidar para ir a algum bairro, né? Falar sobre suas propostas também, fique à vontade. Sim. O meu Facebook é Júlio Zanini e o meu Instagram é @JúlioZanini. Você vai encontrar lá uma foto bem bonita desse cara aqui que vocês estão vendo. E o meu WhatsApp é 17997777426. Pode me chamar, gostaria muito de ouvir ideias, né? A gente tem que estar aí para abrir a mente para ideias novas e conhecer os problemas da sociedade. Como a gente fez essa reunião, a gente ouviu muita coisa. Tá Então, aberto para ir nos bairros. Está aberto para ir nos bairros, está aberto para discutir assuntos e estamos aí. Bacana. Deixa uma mensagem, então, para o pessoal que está te assistindo. Aproveita, pede voto, tá? E deixa seu número aí para o pessoal.
Vamos lá. 2024 é o ano que ficará marcado para Catanduva, porque é o ano que vai entrar pessoas de bem, pessoas sérias, vai renovar verdadeiramente, vai mudar essa politicagem, vão ser pessoas que vão trabalhar em prol de Catanduva, em prol da população carente, em prol do comércio, em prol de Catanduva, não em prol de um público específico, não de um grupo de pessoas. Chegou a hora de Catanduva ser ainda mais abençoada. Nós precisamos fazer Catanduva crescer e nós precisamos renovar. Então essa palavra vem muitas vezes renovar, o novo. Na verdade, nós precisamos fazer uma revolução. Como o nosso eterno presidente, né, Jair Bolsonaro, ele fez isso, ele revolucionou a política. Mas é um homem que acendeu uma chama e agora nós precisamos fazer a nossa parte aqui. Então, para você que é de Catanduva, vamos para cima. Eu sou o pastor Júlio, defendo os ideais que nós discutimos aqui, família, a minha religião, a minha crença, a minha fé. Eu defendo os cristãos, eu defendo a minha cidade e é isso que eu quero fazer. Eu quero marcar a história, eu quero deixar um legado aqui. O meu número é muito fácil, 55555. É só apertar aquela teclinha do meio lá por 5 vezes e você vai ver o que vai acontecer nos próximos anos. Vai ser algo fantástico. Isso é uma promessa de campanha. Catanduva vai ficar marcado se o pastor Júlio estiver no Legislativo, pode ter certeza. Eu vim para isso, para deixar um legado para minha família e para minha Catanduva. Bom, e quem apertar 55555 vai aparecer Júlio Zanini na Pastor urna. Júlio Zanini. Pastor Júlio Zanini. Perfeito. E quem apertar 55 vai aparecer o Ricardo Revelato. É isso mesmo. Pastor, muito obrigada, viu, por essa conversa hoje, né? Hoje a gente falou de vários assuntos. 1h30 de conversa. Eu acho que se não fosse o horário, daria para a gente conversar muito Sim. mais coisas, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Sem Mimimi, que foi uma conversa mesmo sem mimimi, né? Sem medo, com posicionamento, falando o que você defende, o que você acredita, né? E é assim que a gente quer ver mais candidatos aqui de Catanduva, com posicionamento, com coragem, preparado, né, para mudar e para fazer com que Catanduva cresça cada vez mais. Então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Sem Mimimi. Tamo junto sempre. Obrigado. Obrigada, uma boa noite.